Amém, queridos? Estamos de volta para a terceira transmissão ao vivo da Escola Dominical da Escola Bíblica deste sábado, né? Essa semana não é dominical. Pois bem, quero convidar aqui o professor presbítero Elinaldo Alves, que vai ministrar uma aula agora para os nossos ilustres novos convertidos, a lição de discipulado. Por favor, professor, chegue aqui. É com muita alegria que eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Para nós, nos sentimos muito felizes por estarmos dentro da sua casa, dentro do seu estabelecimento, aonde você estiver, para juntos nós aprendermos a infalível, a poderosa, a inerrante palavra de Deus. Já peço para você fazer o compartilhamento, você aí na base do seu aparelho, e teclar nessa seta e lançar nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, nas suas plataformas como o Instagram, se você tem Twitter, você pode compartilhar para nós estudarmos a poderosa palavra de Deus. Então nós estamos agora a partir de então com a aula voltada para o discipulado, com o tema Conhecendo a Bíblia. A Bíblia é a maior revelação de Deus para o homem. Tudo que Deus tem para o homem e requer do homem está revelado na Bíblia. Leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Este livro sagrado, nós estaremos pautando aqui alguns detalhes acerca desse compêndio tão maravilhoso, e o meu alvo principal, você novo convertido, é a nossa segunda aula. Eu quero pedir para você pegar seu papel, caneta, para os seus rascunhos, seus blocos de anotações, para 25, 30 minutos de uma pincelada acerca do que nós estaremos trabalhando neste momento. Então, querido, vamos lá. No primeiro slide, nós vamos trabalhar acerca desse tema tão maravilhoso que é a poderosa palavra de Deus. A gente traz o tema Conhecendo a Bíblia. A Bíblia, ela tem os seus 66 livros. A Bíblia, ela tem 1.180 capítulos, e de acordo com a tradução, ela tem 31.102 versículos. A Bíblia tem 40 escritores. O autor da Bíblia é o próprio Deus. A mensagem central da Bíblia é a salvação, é o arrependimento do homem. O intérprete da Bíblia é o poderosíssimo Espírito Santo. E o personagem central das Escrituras, óbvio, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse primeiro momento é para nós termos a respeito do tema. Nós iremos para o segundo slide e nós vamos para um texto áureo, um texto bastante lido, e quando se faz referência das nossas Sagradas Escrituras, é o livro dos Salmos, justamente o capítulo de número 119. E o texto em classe, você pode fazer as anotações. Nós estamos trabalhando o capítulo de número 119, os versículos do 33 ao versículo de número 40, para a sua meditação nesse texto que nós estudamos em casa ou na leitura bíblica em classe. O próximo slide a gente já vai para a nossa introdução, nosso primeiro momento, ou preâmbulo, da nossa estrutura da Bíblia. Toda a organização da Bíblia no seu Antigo Testamento. Vale salientar para os nossos internautas aqui um detalhe. Esse vocábulo antigo, houve um questionamento para não trazer uma fala no sentido de discriminação, e falaria Primeiro Testamento,
Mas nós, os evangélicos, nós usamos esse vocábulo, Antigo Testamento. Não está trazendo depreciação, mas somente para diferenciar de um outro testamento, que é o Novo, que nós estaremos falando no momento, na sequência da aula. Então aqui está a estrutura do Antigo ou do Primeiro Testamento. O Pentateuco, que é os 5 primeiros livros de Moisés. A Gênesis, que fala da criação. E eu tenho uma fala, amigo telespectador. Deus, ele privilegiou 2 homens, dos 40 escritores. O primeiro homem foi Moisés. Deus levou Moisés no passado e trouxe o passado para Moisés e ele escreveu. E João, lá do Apocalipse, Deus levou João no futuro, trouxe o futuro para João. Então, Moisés e João foram 2 grandes privilegiados quando Deus revelou para Moisés a eternidade passada e revelou para João a eternidade futura. Dentro dos escritos da estrutura do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, como queira, a gente vê aqui os 5 primeiros livros de Moisés, chamado de Pentateuco. A Gênesis fala da criação, o Êxodo fala da retirada, fala da saída. O livro de Levítico fala da organização sacerdotal. O livro de Número, ou a matemática da organização, da distribuição das respectivas tribos. E o livro de Deutero, que quer dizer repetição da lei, tinha nascido uma nova geração, e Deus queria ensinar através de Moisés, para a geração que nascera no percurso dos 40 anos do deserto. Então Deus queria reciclar a lei para os que saíram do Egito e queria ensinar para aqueles que nasceram no decorrer dos 40 anos do deserto. Então está aqui o Pentateuco. A gente vê aqui também os livros históricos, as narrativas, os acontecimentos. A história é a ciência que narra os fatos notáveis de um povo. E a gente observa que esses fatos notáveis, algo digno de registro, Deus inspirou homens, escritores, para que esses dados fossem registrados e trouxesse um aprendizado satisfatório para a geração contemporânea. Então, dentro dessa divisão, a gente vê aqui os livros históricos, trazendo toda essa narrativa que traz os ensinos para a nossa geração atual. Dentro da própria estrutura, a gente vê aqui os livros poéticos. Eu não quero me ater, mas você, novo convertido, você tem a sua lição, você vai ver aí toda a estrutura dos livros, e você vai observar de maneira mais detalhada. Na medida que as lives elas são postadas na plataforma, você pode pausar o hino, você pode pausar o vídeo, retornar o vídeo, para você detalhar, porque 30 minutos nós estamos correndo muito para trazer todo o conteúdo para a sua vida, para os nossos telespectadores, em especial para o meu público-alvo esta noite, que é justamente o nosso discipulado. Então, nós temos também a estrutura dos livros poéticos, as grandes poesias do nosso compêndio do Antigo Testamento. E fechando essa estrutura da Bíblia, no seu Antigo Testamento, a gente vê os livros proféticos. Quando falamos dos livros proféticos, nós entendemos que o profeta é aquele cidadão que empresta o ouvido a Deus e a boca aos homens. Já os sacerdotes emprestam a boca para os homens e o ouvido para Deus. Então isso é de maneira muito agradável nós falarmos de profecias, porque o profeta, ele escuta de Deus e traz para o homem. O sacerdote escuta do homem e leva para Deus. O profeta, ele anuncia a justiça de Deus e denuncia a injustiça do homem. Então, novo convertido, fique conosco, faça anotações, porque está aqui a estrutura do Antigo Testamento nas suas 5 divisões: Pentateucos, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Nós vamos agora para uma próxima estrutura.
Nós estamos ainda no assunto introdutório. O próximo slide vai falar sobre o Novo Testamento. Nesse slide, voltando, por gentileza. O próximo. Aqui o Novo Testamento, a gente já vê a sua estrutura dentro de 5 categorias. Dentre elas, você pode observar que está os evangelhos. Nós entendemos que o evangelho, a gente pode, ou a gente sabe, que é um evangelho em 4 narrativas. O evangelho em 4 escritores. Por exemplo, Mateus, o seu público-alvo são os judeus. Ele quer provar Jesus como o Messias. Depois a gente vê Marcos escrevendo para os romanos. Depois Lucas escrevendo para os gregos. E depois João escrevendo para toda a igreja espalhada nos 4 cantos, principalmente da sua época, enfrentando o gnosticismo e todas as heresias que batiam de frente no primeiro século da igreja. Então, o evangelho em 4 narrativas são essa documentação que traz a respeito do Messias. Dentro da estrutura a gente vê o livro histórico, o livro que é justamente o livro de Atos dos Apóstolos. É o livro dos acontecimentos que traz como protagonista os próprios apóstolos. Nós observamos as cartas paulinas, quando traz os ensinos, quando traz as instruções para os nossos irmãos e da sua época. Então a gente observa que as cartas paulinas. Depois a gente vê as cartas gerais. E finalizando a parte introdutória da Bíblia no seu Novo Testamento, o livro profético que é o livro do Apocalipse. Dando continuidade, a gente vê os objetivos. Os objetivos da nossa lição são 3 principais. Primeiro é explicar o desenvolvimento do Antigo Testamento. Depois a gente vai dissertar, trazer informações mais detalhadas, pausadas, organizadas, para que os nossos telespectadores, em especial os nossos novos convertidos, o discipulado, a lição ela está bem didática, dentro dessa dissertação, dessa organização didática da organização do Antigo Testamento. E o terceiro objetivo é apresentar o Novo Testamento e sua organização. Então, dentro desses 3 objetivos, meu nobre telespectador, a gente vê que explicar o desenvolvimento da Bíblia, dissertar sobre o Antigo Testamento e sua estrutura de organização e também apresentar a organização do Novo Testamento. Vamos para o próximo slide para que nós venhamos agora dar sequência aqui. Por exemplo, o primeiro tópico da lição é a origem da Bíblia. A Bíblia, ela tem a origem no próprio Deus. A origem da Bíblia, a gente vê o termo Biblos, quando traz o conjunto de livros em um volume. Dentro desse conjunto de livros, a gente vê que é vontade do próprio Deus dar origem a essa revelação, porque dentro da estrutura da origem da Bíblia, a gente vê, entre tantas aplicações, nós destacamos 3 na origem da Bíblia. Primeiro, a revelação de Deus. A palavra revelação do latim é revelarem, é tirar o véu, é descortinar, é tornar público. Então Deus quis, através da Bíblia, se revelar. E essa revelação, ela tem 2 pontos principais. A revelação geral, que Deus se revela através da criação. Deus se revela ao homem e Deus se revela na história. Quando falamos de revelarem, tirar o véu, ou a origem da Bíblia no seu ponto de revelação, existe a revelação especial. É Deus tornando-se conhecido para o homem.
o escritor aos Hebreus diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 1. Antigamente, Deus falou, Deus se revelou de várias maneiras aos pais pelos homens, e a nós, fala o escritor aos Hebreus, se revelou através do seu Filho. Então nós entendemos que dentro da comunicação existe 3 pontos de observância. É o emissor, existe o receptor e o meio pelo qual a mensagem chega. Então Deus é o autor da Bíblia. O transmissor são os meios pelos quais Deus se utilizou dentro dessa revelação para que a Bíblia chegasse até você. Então, como nós podemos aprender sobre a origem da Bíblia? A origem da Bíblia está no próprio Deus, por meio da sua revelação. Segundo, por meio da sua inspiração. A Bíblia não é fruto da cabeça humana. A Bíblia não é fruto de religiosos. A Bíblia não é fruto de 39 judeus e um romano que foi Lucas, de um grego que foi Lucas. Não, a Bíblia é fruto do coração e do desejo do próprio Deus. Então a Bíblia, ela traz na sua origem, primeiro ponto, a revelação de Deus para nós, para o homem. Segundo, a inspiração. Deus ditou, Deus soprou, Deus falou para esses 40 homens em épocas diversas, em um período de 16 séculos, 1600 anos, por meio de culturas, idiomas, o hebraico, o grego e alguns versículos em aramaico. E tem também, no seu terceiro ponto, a iluminação. Para nós fecharmos esse ponto, a origem da Bíblia está no próprio Deus, para se revelar para o homem. A origem da Bíblia está no próprio Deus, para inspirar, ou inspirou o homem. E terceiro, a origem da Bíblia está no próprio Senhor, para iluminar, trazer para o homem a sua própria revelação. Partindo diante, a gente vê, ponto B, a gente vê a palavra de Deus. Por quê? Como se deu, eu já falei para você, a origem, através do próprio Deus, através da revelação, da iluminação e da inspiração. Agora, por que a lição ela fala sobre a palavra de Deus? Por conta dos muitos homens falaram a respeito disso. Jesus, no domingo da ressurreição, quando ele estava voltando, quando os 2 discípulos estavam voltando do caminho de Emaús, e Jesus aparece, e eles começam a conversar, é uma história, vocês vão ver lá em Lucas, capítulo 24, e eles começam a conversar, e ele diz: você não sabe o que é que está acontecendo? E quando ele chega justamente lá na aldeia, que era 11 quilômetros de Jerusalém para a aldeia, ele faz com que ia passar diante. E ele diz: não ardia em nós, quando pelo caminho nos falava sobre as Escrituras. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Jesus fez menção várias vezes. Paulo, quando estava preso, ele pediu para Timóteo: traz a minha capa, traz os meus livros. Mas também Paulo fala acerca das sagradas letras que Timóteo, ele aprendeu. Então a Bíblia, ela recebe esse nome na lição de palavra de Deus, por conta justamente disso, porque Jesus disse que ela era a palavra. Errai por não conhecer as Escrituras, e em inúmeros textos, capítulos e versículos se fala que a Bíblia é a palavra de Deus. E também o ponto C aqui do primeiro tópico fala cultura dos homens. Deus, claro, que ia se utilizar de homens cultos, não tão cultos, de línguas, de dialetos, para que a Bíblia chegasse e se disseminasse na cultura. E o hebraico e o grego, e alguns trechos no aramaico, foram as línguas principais que as Sagradas Escrituras foram escritas. Então está aqui o primeiro ponto da lição, que é a origem da Bíblia. O segundo tópico da lição, que é o próximo slide, vai falar sobre o Antigo Testamento, como ele se deu, as narrativas, os acontecimentos, os fatos históricos, a estrutura através da caminhada no deserto. Então se deu por conta desse desejo do acompanhamento de Deus, dos registros que a lição traz para nós de maneira detalhada. Segundo, qual era o assunto?
era justamente os registros da caminhada. O professor Hélio, que me antecedeu, já falou sobre a conquista de Canaã através do general Josué. Então, o assunto era justamente esses acontecimentos da nação de Israel, do povo de Deus, das conquistas e das lições que trazem para nós uma didática impecável. No ponto C diz como está organizado. Então a gente observou essa organização, a estrutura dos livros, das poesias, das profecias e de tudo aquilo que traz para nós um aprendizado muito, muito grande. Então está aqui a origem ou a estrutura do Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? Essa documentação, qual o assunto que é todos os registros desses acontecimentos e também como está organizado. O próximo slide a gente vai agora para o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Aí é uma documentação, a lição ela traz uns detalhes que essa documentação que narra a vida do Cristo, os primeiros cristãos. Não, o Novo Testamento não anula o Antigo ou o anterior Testamento, não. Agora, qual é o assunto? O assunto do Novo Testamento é a pessoa do Senhor Jesus, o nascimento da sua igreja, a povoação dos apóstolos levando a poderosa palavra de Deus, e também como está organizado. Aí você viu lá na parte introdutória, Evangelho, em 4 narrativas, o livro histórico que é o livro de Atos, as cartas paulinas, as cartas gerais e o livro do Apocalipse. Essa é a estrutura. O próximo slide, meu querido novo convertido. Eu pedia para você fazer essas anotações. Olhe bem. As 5 fases de Jesus na Bíblia. Por quê? Jesus é o personagem central das Escrituras. O intérprete, eu falei no começo, o Espírito Santo. E Jesus, como ele é esse personagem principal, eu coloquei aqui as 5 fases. No Antigo Testamento, a fase de Jesus é de preparação. Nos Evangelhos, a fase de Jesus é aparição. No livro de Atos dos Apóstolos, a fase de Jesus é a propagação. É o anúncio de Jesus em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E nas cartas é a fase da doutrinação, dos ensinos, da doutrina, da propagação do Messias. E no livro do Apocalipse, a fase de Cristo é da glorificação. Então observe que as fases de Jesus em toda a estrutura bíblica é Antigo Testamento, preparação. Nos Evangelhos, aparição. Atos dos Apóstolos, propagação. Cartas, doutrinação. E no Apocalipse é o auge, é a glorificação. No próximo slide, meus queridos, nós vamos trazer para vocês aqui, já estamos quase nos minutos finais da aula do discipulado. A gente vê aqui 5 pontos principais nas Escrituras. E esse ponto, eu queria que você continuasse prestando muito atenção. E aonde este vídeo chegar, você pregador, você que está começando, ou você que já prega há vários anos, você prestasse atenção para esses 5 pontos das Escrituras. Primeiro, é a compreensão do texto. Nós precisamos, como expoente, ou aquele que vai expor a Bíblia Sagrada, nós temos essa primeira noção, que é compreender. E o que é compreender? É justamente nós percebermos o texto, é nós entendermos o texto, é ter noção do texto. E esta noção, eu sempre falo,
nos momentos que eu tenho uma fala na minha congregação, você precisa saber na compreensão do texto, quem falou o texto, para quem falou o texto, se já se cumpriu, se é escatológico, se é para Israel, se é para a igreja, se é para as nações. Então, os pontos principais das Escrituras, primeiro começa com a compreensão do texto. Você precisa escolher um texto e saber o que é que está manuseando. Quem disse? Para quem disse? Se já se cumpriu. Então isso é um dos pontos principais. Segundo, é a interpretação do texto. E o que é a interpretação? É a identificação da ideia principal. A partir daí localiza-se as ideias secundárias, as fundamentações, os argumentos ou explicações que levam ao esclarecimento das informações do texto. E você que prega, ou você novo convertido está começando, a interpretação do texto, você faz o seguinte: você lê lentamente o texto, você relê o texto quantas vezes você quiser, quantas vezes se for necessário, para você interpretar o texto, para você saber a ideia central do texto. E o diferencial disso, eu coloquei aqui uma frase, que além de você ler lentamente, reler quantas vezes você quiser, é necessário sublinhar, circular. A diferença de um leitor para um estudante é uma caneta. Tem pessoas que são bons leitores, mas são maus estudantes. O leitor, ele passeia no texto, ele lê, mas o estudante não, ele rascunha, ele circula, ele rabisca, porque a diferença de um leitor para um estudante, daquele que quer interpretar bem a Bíblia, o texto, é ele ter uma caneta, é ele rascunhar. Às vezes rascunha na Bíblia, em um bloco de anotação. Então, os pontos principais das Escrituras são compreensão de texto. Segundo, interpretação de texto. Terceiro, aplicação do texto. E quando falamos sobre aplicação, é pôr a prática, é ajustar de modo que caiba, certificar-se que todas as aplicações do texto bíblico estão em harmonia com o seu contexto. Nós precisamos entender esses pontos. Nós precisamos, e eu acho às vezes os pregadores, eles estão pregando e eles querem forçar. Nós estamos falando de conhecer a Bíblia. Então, dentro desse conhecimento da Bíblia, você precisa compreendê-la, você precisa interpretá-la e você precisa aplicá-la. Agora, quando você for falar para a sua plateia, não force muito a aplicação. Não force muito a trazer para ver a comoção na sua plateia. Não. E o quarto ponto principal é aplicar. Então, pontos principais das Escrituras: compreensão de texto, interpretação de texto, aplicação do texto, e a quarta é explicar. E a explicação é a mais importante, porque é você estar culminando nos três anteriores. É você tornar claro, é esclarecer, é desdobrar, é mostrar o que está exposto, pressuposto, implicado e subentendido. Tem um texto na Bíblia que as pessoas falam, é lá em Amós, capítulo 8, e versículo 11. Haverá dias em que haverá fome, não de pão e não de água, mas da palavra de Deus. E as pessoas pegam esse texto e trazem uma aplicação literal. Ah, mas ela pode ter um fundo profético para os nossos dias. Sim, mas Amós não estava trazendo para uma aplicação para hoje. Foi para o seu período. Foi para o seu momento. Então, conhecendo as Escrituras, discipulado, é o nosso assunto de hoje. É o nosso momento de hoje. Então, mas Elinaldo, eu às vezes tenho dificuldade, às vezes fico... Na nossa igreja não, o pastor Arnaldo é um homem doutrinado, um homem sábio, inteligente.
o meu dirigente, o presbítero Alberdon, na congregação de Marília também. Mas às vezes você é um novo convertido, está com a Bíblia na mão, e aquele que faz uso da fala, abra no livro de Amós. Quem achou diz, eu vou para o céu. Quem não achou diz, misericórdia, escola bíblica. E isso, eu não tenho muito afinidade com isso. Então você, novo convertido, compre uma Bíblia que tenha, o sumário. Às vezes vamos ler em Abacuque, vamos ler em Ageu, e livros dos profetas menores, e às vezes você tem dificuldade. E se o orador, que não é o caso da igreja aqui de Rio Largo, mas onde esse vídeo chegar, a gente sabe, tem uma abrangência muito grande. Quem encontrou, diga, eu vou para o céu, e você não achou ainda, você está nos primeiros passos. Isso é horrível, particularmente isso é horrível, né? É bom nós ajudarmos e dar facilidade para que os nossos leitores, ele possa localizar os textos e acompanhar a leitura com aquele que está com a fala na plataforma ou no púlpito. Então, os 5 pontos principais das Escrituras são esses: compreender a Bíblia, interpretar a Bíblia, aplicar a Bíblia e, o mais importante, explicar, tornar claro, fazer com que o seu ouvinte ou a sua plateia tenha entendimento. E o penúltimo slide nós vamos trazer agora, que é as Escrituras na prática. Primeiro, nós escolhemos um texto. Estamos aqui, no caso, foram 2. Lucas capítulo 1, versículo 18. E Lucas capítulo 1, versículo de número 34. Isso aqui é muito importante. As Escrituras na prática. Primeiro você escolheu o texto, ou os textos. Segundo, você vai escolher os personagens, que aqui está Gabriel, Zacarias e Maria. E eu abri um parêntese ali, que é Deus, que aparece como no texto está implícito, mas tem a ação direta de Deus dentro da categoria dos personagens. Terceiro, a gente escolhe aqui os lugares, que é justamente Judeia e Nazaré. Quarto, a gente vai para os acontecimentos. Qual o acontecimento? O anúncio do nascimento, ou seja, João Batista para Zacarias e Jesus para Maria. Terceiro, a gente vai agora para a explicação. Quando nós entendemos essa explicação, você vai lá para o texto, para nós já vamos finalizar, e você vai trazer essas escrituras na prática. O anjo, que é o personagem, chega para Zacarias, próximo do altar do incenso. Quem é Zacarias? Zacarias é um senhor. Zacarias é um sacerdote. Zacarias ministra, ou foi dado a ele a oportunidade, por sorteio, que é uma linguagem cultural lá judaica. E a Bíblia diz que o anjo chega para Zacarias e diz: as tuas orações foram ouvidas. Ou seja, Zacarias estava orando para que Isabel gerasse. Dentro dessa conversa com o grande sacerdote, o homem idoso, versátil, habilidoso nos costumes judaicos e nas escrituras, que era o Antigo Testamento, ele agora começa o quê? Qual a explicação? Zacarias expôs as impossibilidades. Eu sou idoso, minha mulher também é de idade avançada, ou seja, Gabriel, isso é impossível. Gabriel, não tem como. Gabriel, não vai dar certo. Você está dizendo que as minhas orações foram ouvidas. Não tem como isso acontecer. Dentro da explicação desse texto, meu nobre, novo convertido, você que nos assiste nesta noite, Zacarias, o sacerdote, estava orando, porque o anjo disse a ele: as tuas orações foram ouvidas. Mas ele agora começa a mostrar as impossibilidades. Aí a gente vai agora para Maria. Maria
é quase o mesmo diálogo. É quase as mesmas frases que Gabriel falou para o próprio Zacarias. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. E ela se assusta com aquela saudação. E ele diz, é porque de ti nascerá o Salvador. Maria agora não expôs as impossibilidades. Pelo contrário, ela procura saber o processo. Como se dará isso? Visto que eu não casei. Anjo, ela não falou assim, nas minhas palavras, eu entendi a sua mensagem. Eu vou casar, nós vamos gerar família. O Hélio falou aqui neste instante, professor Hélio, sobre as famílias. Então, eu vou constituir uma família. Eu entendi o recado, o anjo. Mas como se dará isso? Eu quero saber. Eu ainda estou noiva. Olha a diferença do sacerdote, um homem experiente, para uma moça plebeia, para uma moça comum, para uma moça simples, para uma jovem de uma idade menos de 20 anos. Olha a diferença dentro da explicação do texto, a Bíblia, as Escrituras na prática. Olha a diferença. Enquanto Zacarias expôs as impossibilidades, Maria, ela quer saber o processo. Ele disse, não, Maria, calma, é porque a virtude do Altíssimo te cobrirá, o poder do Altíssimo te envolverá, e de ti nascerá aquele que vai ser chamado Jesus, que vai trazer salvação para as pessoas. E a gente observa aqui, enquanto Zacarias está vendo a impossibilidade, Maria vê, ou procura saber o processo. O anjo disse para ela, porque para Deus nada. Lucas, né? Que é o capítulo 1, versículo 37, muito falado, muito pregado. Porque para Deus nada é impossível. Dentro dessa fala, a gente vê aqui dois pontos principais. Deus conhece as ações e Deus conhece as intenções. Para Deus, o mais importante, além da ação, o mais importante para Deus são as intenções. E aí Deus concede o milagre para ambos, mas para Zacarias, o sacerdote, o experiente, disse, você vai ficar mudo. Você vai passar aí 9 meses sem poder comunicar-se, falar nada. Mas para Maria não, disse, olha, a virtude do Altíssimo estará sobre você. Então, meu querido, novo convertido, nós entendemos muito bem, para nós finalizarmos o último texto, que as Escrituras, na prática, a Bíblia como a palavra de Deus, nós sabemos que é para toda a família. Então, que Deus nessa noite possa nos ajudar e entender que a palavra de Deus é o nosso mapa. A palavra de Deus é o cajado do peregrino. A palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. Ela clareia longe, mas é também luz para os nossos pés. Ela está no nosso dia a dia. A palavra de Deus, ela é o mel para o nosso paladar. A palavra de Deus, ela é o escudo. A palavra de Deus, ela é a espada. A palavra de Deus é martelo. A palavra de Deus é esse compêndio que nos norteiam para que nós possamos, em meio a toda turbulência, nós dizer como salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, conhecendo as Escrituras, foi a nossa aula de hoje, e eu já quero convidar a você para que no próximo momento, a terceira lição vai ser crendo para interpretar as Escrituras. Que Deus nos ajude, não abra mão dos ensinos, cultos de doutrina, a palavra de Deus por meio das lives, do que será tratado na nossa igreja, e quando nós retornarmos, estarmos juntos nas nossas escolas para aprendermos a palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Um abraço, que Deus nos ajude em nome do Senhor. Amém.